A partir de agora nós abrimos espaço para entrevista aqui no programa Show da Cidade. Nós estamos recebendo aqui o cartunista caruaruense Silvanildo de Oliveira Silva. Talvez as pessoas até não liguem o nome à pessoa, mas quando a gente fala Silvanildo Sil, aí as pessoas ficam justamente antenadas de quem se trata. E ele vai falar aqui sobre a biografia em quadrinhos Vitalino, o menino que virou mestre, que é a nova obra que está sendo lançada. Foi lançada, aliás, o lançamento acontece no próximo domingo, no Museu do Barro, no museu aqui do Mestre Vitalino, aqui na cidade de Caruaru. Mas vamos falar sobre a carreira dele, vamos falar sobre essa obra, sobre esse contato com a obra de Vitalino, sobre tudo que ele já fez como cartunista. Enfim, vamos destacar a vida e o trabalho do Silvanildo Sil. Seja bem-vindo aqui ao programa, muito bom dia, obrigado pela participação aqui no programa. Bom dia, Sócrates, bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade. E é isso mesmo, vamos conversar sobre quadrinhos, sobre cartoons, sobre o Mestre Vitalino, a biografia que será lançada agora dia 22 na Casa Museu Mestre Vitalino, e coisas afins, referente a esse universo mágico que é o universo das histórias em quadrinhos. Inclusive depois, durante a nossa conversa, eu vou querer saber como é que houve essa aproximação da ideia de falar sobre a vida do Mestre Vitalino. Tem fatos aqui interessantes também narrados na biografia, que a gente vai destacar também. Não vai contar tudo, porque senão perde a graça, mas a gente detalha alguma coisa, a gente traz justamente algumas informações para os ouvintes. Sil, fala como foi essa tua aproximação por esta área, porque não é uma área comum, não é algo que todo mundo faça, que todo mundo tem esse contato. Além de tudo, você não precisa só querer, você tem que ter também a habilidade, o dom para fazer. Vamos falar sobre isso. Como é que você conheceu, como é que você se aproximou justamente dessa arte? Bom, eu costumo dizer que, assim, bem antes mesmo de saber ler, bem pequeno, já tinha, geralmente o pai e a mãe dão uma bola, um boneco, um brinquedo, outro para a criança, E eu tive a felicidade de já ter, de ganhar, logo cedinho, um gibi. E daí foi crescendo meu interesse para saber realmente o que é que tinha naqueles balões, Primeiramente foi encantamento pelas figuras, pelos desenhos, e depois eu acho que isso até mesmo acelerou minha vontade de ler, de aprender a ler, para realmente ver o que é que contava aquelas histórias, Então daí eu comecei, aprendi a ler, a descobrir que aquele universo realmente era muito interessante, E a princípio com revistas assim, tipo a Turma da Mônica, E depois fui crescendo mais um pouquinho e tomando gosto por outros tipos, assim, faroeste, super-heróis, Me recordo ainda, criança ainda, eu acho que 9, 10 anos, eu vinha muito para a feira com minha avó. E aqui, quando a feira era aqui ainda na 15 de novembro, a feira de Caruaru, existiam 2 bancas de revistas usadas e tinha uma importância assim porque não só as revistas de quadrinhos da época, mas tinha, isso eu acho que era por conta, assim, por volta dos anos 80, e eu encontrava muitas revistas dos anos 70, 60, 50, coisas que eu nunca tinha visto, E hoje em dia, às vezes eu vejo muito nas redes sociais, principalmente no Facebook, algumas capas dessas revistas que fizeram parte da minha formação, digamos assim, de cartunista, Com o passar do tempo, fui crescendo e fui descobrindo outras formas de fazer quadrinhos, E aí foi que realmente eu comecei a me interessar em desenhar e criar meus personagens, Acho que teve uma revista muito importante, que é do cartunista Angelim, hoje bastante famoso, a Chiclete com Banana, que foi que deu realmente essa empolgação, essa inspiração para eu começar nessa arte. Realmente é uma arte assim que não é tão bem divulgada, tão conhecida, São poucos aqui na cidade que fazem, mas a gente está tocando o barco. E quando a gente pensa justamente nessa primeira aproximação, antes dessa outra veia que veio com o Chiclete com Banana, que é claro uma coisa mais crítica, uma coisa que aproxima mais para a sociedade, os quadrinhos em si eles eram muito mais difundidos, veja só, isso é de quem acompanha de longe, de quem não está envolvido na área. Eles eram muito mais difundidos
por exemplo, nessa época, anos 80, anos 70, que não havia talvez tanto acesso assim a outros tipos de comunicação. O que é que veio atrapalhar, o que é que veio a melhorar talvez? A existência de redes sociais, a existência de internet, a aproximação, a maior qualidade dos desenhos animados, a maior qualidade dos estúdios que produzem desenhos também. E hoje existe uma facilidade de você levar o vídeo para casa, você assistir em casa. O que é que mudou? Desse teu tempo, você ia para a feira, você encontrava os quadrinhos, você encontrava os gibis, para esse tempo atual, para esse tempo de hoje, que você vive e trabalha com isso? Acho que a questão principal é a divulgação, né? Bem mais rápida. Eu venho também do universo de fanzine, né? Que são publicações bem artesanais. Eu publiquei o Cordel Comics, que era um fanzine xerocado, né? Eu mesmo fazia a edição, colava e tirava, ou ia para a casa de xerox, tirava as cópias, enviava via correios para muitos outros fanzineiros, né? Que é o termo de quem faz fanzine. Então a gente ficava naquela expectativa de vir uma resposta daquilo que a gente mandou e enviou. Hoje a gente coloca um cartoon numa rede social, num blog, e a gente já tem a resposta imediata, né? Se quem curtiu, quem gostou, de repente hoje eu tenho contato com aqueles ídolos, né? Do passado, tipo Laerte, que é um grande cartunista. Eu tenho ele e a gente às vezes troca uma ideia, eu posso mandar um trabalho e ele vê imediatamente. Eu acho que essa questão da rapidez da divulgação, né, também de conhecimento, assim, às vezes a gente fica esperando ser lançado uma revista e às vezes pela questão de distribuição, de aqui ser mais distante, às vezes nem vinha para a cidade. E hoje a gente tem essa facilidade de conseguir, às vezes sai do sul, mas a gente pode conseguir e pedir, né? Eu acho que a rapidez é a principal diferença. Esse contato facilitou. Facilitou. Né? Ficou mais próximo, ficou mais rápido, ficou mais interativa a situação. Né? Exato, a gente tem o artista, apesar que cartunista é bem isolado, né? É difícil a gente ter contato, né? Não é um artista que está sempre na mídia, né? Na TV principalmente, mas hoje a gente tem essa facilidade de conversar realmente com o artista, pedir dicas, né? Outros artistas assim que a gente tem como ídolo, como a gente é seguidor, assim, né? Influência. Então hoje a gente tem essa facilidade de conversar com eles, né? Antes de vir para cá, para a biografia em quadrinhos do Vitalino, eu vou dizer o seguinte logo para quem está ouvindo a gente, aproveitar aqui o começo da entrevista para que não fique para mais tarde um pouco e talvez as pessoas não tenham tempo. Eu estou com um problema aqui para receber mensagens de vocês, tá? Mas eu tenho a facilidade ainda do telefone. Já passo mais uma vez, libero mais uma vez mensagens para vocês pela internet. Aliás, já estou liberando agora, já está restabelecido. Então você pode passar mensagem para a gente para concorrer também. Mas eu estou liberando para quem participar por telefone. Eu estou aqui com 3 livros para serem sorteados entre as pessoas que participaram conosco. Essa biografia em quadrinhos do Vitalino, o mestre que virou mestre, a gente vai falar, o Pinino que virou mestre, a gente vai falar já sobre ela. Mas antes eu estou trazendo aqui detalhes para que você conheça um pouquinho mais do Sil também, para que você tome conhecimento do que é trabalhar justamente nessa área. Ficou mais fácil esse contato, Sil, justamente entre as pessoas, as pessoas que leem, as pessoas que acompanham e o artista. Mas e o outro lado? O profissional, o cartunista? E o outro lado? Vocês, de certa forma, isso quando eu falo de forma geral, tem medo de que o quadrinho em papel, esse que a gente está acostumado, desde que a gente teve o contato na infância com os gibis, ele de certa forma desapareça, ele passe aí para ser visitado de outra forma, o papel suma dessa história, o papel desapareça, possa vir apenas a ser através de tablets, através de celulares, de smartphones. Vocês têm esse temor, entre aspas? Não, eu acredito que essa nova tecnologia vem a somar, né? Inclusive, como eu falei, eu venho desse universo de fanzines, né? Há uma volta a questão da publicação impressa, né? Eu acho que você ter nas mãos o trabalho do artista, eu acho que torna a coisa muito mais agradável, né? Interessante, você vê um blog e você tem realmente também aquela sensação legal, mas quando você recebe em casa, no meu caso, tenho ainda alguns companheiros fazendo fanzines, né? Isso em São Paulo, Santa Catarina, por aí afora, né? No Brasil. E quando eu recebo, né? O fato de receber é uma emoção interessante, que eu acho que mesmo que
que o auge foi a década de 90, mas hoje ainda a gente tem essa emoção, a gente ainda sente que o bom é quando você pega e abre e vê realmente a coisa impressa. O cheiro da tinta também, o cheiro da né? tinta, exatamente. É como quem tem o hábito de ler jornal, você sente falta. Você pode até ler virtualmente, mas você sente falta de alguma coisa. Até de sujar os dedos você sente falta, no caso do jornal. Até disso você sente falta. Tem esse lado, né? Que você lógico que a mídia virtual hoje em dia é importante porque você está tendo contato imediato, né? Um colega lá digamos assim, tem alguns cartunistas na Argentina e mantém um site e a gente tem toda semana atualizado o trabalho desse pessoal. Se fosse por correio, se fosse a forma antiga, a gente ia demorava um pouquinho para chegar aqui, né? E de vez em quando se chegasse, né? Exatamente. A gente às vezes fala, tinha muita gente que às vezes ficava com um acervo bem legal por conta disso. Verdade, se encontrasse um que era fã, aí poderia haver problemas no meio do caminho. A publicação poderia ter um ruído. Mas vamos voltar aqui justamente para um outro ponto que você citou agora há pouco, Silvanildo, que é a questão do ser recluso, né? Do ser fechado, do ser, de certa forma, observador da sociedade, do cartunista em si. Né? Tem alguns até, você citou um deles há pouco, que tem alter ego, que colocam em suas histórias, em suas tirinhas, ele representado de certa forma, enfim. Você é desses reclusos também, você não gosta muito de aparecer na sociedade, você tem um alter ego nas suas obras. Como é que funciona essa história? Não, eu acredito que assim, apesar que uma grande parte dos colegas, né, cartunistas realmente brincam muito com essa coisa do alter ego, né, de fazer personagem com os vários erros que existem, né. Eu não, eu estou cada vez mais realmente querendo demonstrar a minha arte, né, o meu trabalho, né, realmente para divulgar bastante e não ficar isolado. Eu quero que realmente as pessoas tomem conhecimento, né, de que quadrinhos, além de ser uma arte que diverte, ela tem o seu caráter de educar, né, de levar a algumas histórias, despertar hoje em dia, que uma boa parte da criançada que não gosta de ler, então a forma mais fácil de gostar, de aprender a gostar de ler, é com quadrinhos. E eu não sei se todos tiveram contato com isso, até porque as escolas eram diferentes, e são diferentes e mudam, mas havia informações que eram passadas para as crianças nas escolas que eram através de quadrinhos. Né? Nas cartilhas, nas famosas cartilhas, haviam lá algumas informações, principalmente noções de higiene, né? Noções de boa educação, eram passadas justamente através de quadrinhos, e é uma forma de educar. Né? Exatamente. Hoje está voltando, né? Hoje você vê que a linguagem de quadrinhos está sendo muito utilizada para educar, né? Existem cartilhas para tudo, assim, para formação, né? E a gente tem também, se você vê questão de vestibular, sempre tem quadrinhos, né? Sempre tem, pelo menos uma tirinha, alguma coisa, exatamente, sempre está lá presente. Então quer dizer que é uma coisa que realmente veio para ficar, né? Ao contrário, que apesar dessa luta, dessa persistência, mas a gente está cada vez mais assim, o mundo virtual está aí, mas o impresso está voltando à tona, cada vez mais salões de humor, cada vez mais cartunistas surgindo, apesar da peleja grande, mas vamos seguindo em frente. Você falou sobre o momento que você teve de aproximação, de encontrar justamente os gibis, de se aproximar da arte, de ver como é que de gostar, de ir para a feira, de observar, de ver, pegar novos gibis e levar para casa e acabar acompanhando hoje em dia, ver esses novos gibis, mas e o traço? E a tua mão, assim, quando é que você percebeu que, rapaz, eu consigo fazer? Dá para fazer, eu consigo roteirizar isso, essa ideia que eu estou na cabeça, eu consigo transformá-la, eu consigo colocar ela no papel. Como é que foi a passagem do fã, né, a passagem do observador, da pessoa que era leitora, para o profissional da área? Na época não era profissional, mas para a pessoa que começou a curtir essa informação. Bem, Sócrates, na verdade, quando eu decidi realmente assim, eu vi, poxa, eu vou fazer cartoon, eu gosto disso aqui. Não tinha essa variedade de revistas nacional, né? Então eu me espelhava muito numa revista chamada Mad, que é uma revista americana,
Mas eu via que aquele pessoal, eles tinham uma forma, assim, mesmo traduzida para a nossa realidade, mas que não me satisfazia, né? Então, depois, como eu já disse, que eu descobri a Chiclete com Banana, veio uma parcela boa de artistas que me influenciaram. Então eu comecei dali também a querer fazer uma coisa bem voltada para meu quintal, né? Minha realidade, as coisas da minha terra, né? Tanto é que eu venho fazendo personagens assim voltados para o regionalismo, né? Se não nos fatos, mas pelo menos nas palavras, né? Resgatando palavras que a gente já não usa mais, ou um oxe aqui, um arretado, um eita. Meus personagens sempre trazem esses vocabulários, né? Então, mas e o desenho mesmo? Você pensou assim, eu sei desenhar. Ou você já tinha... Porque tem gente que nasce sabendo desenhar. Eu, por exemplo, se for desenhar um boneco, vai sair sempre do mesmo jeito, sempre igual, sempre feio, terrível. É um palito no meio com 4 perninhas e uma cabeça redonda. Todo desenho meu sempre foi desse jeito, desde criança, desde pequeno. Mas e como é que o traço? Como é que você aprendeu isso aí? Veio assim, eu diria que é como o menino que joga bola, né? Joga futebol, acho que ele já vai com a bola ali de pequenininho, ele já está com a bola ali no pé e eu com o lápis, o papel também, né? O menino lá no campo e eu no meu cantinho lá desenhando e fui crescendo, desenhando, até que chegou um momento que eu disse, poxa, isso aqui tá legal, isso aqui eu vou levar adiante, mesmo que não seja um profissional, mas aquele amador que realmente faz uma coisa que quer que dê certo, que quer chegar a ser profissional, né? E foi esse processo, fazendo sempre, né? Teve muita tentativa, erro e acerto? Eu acredito que até hoje tem, né? A gente sempre tem coisas que a gente disse que ficou muito legal e isso aqui não ficou tão bem, guarda, deixa lá e depois vamos aprimorar. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ao primeiro intervalo aqui na nossa entrevista, às 11 horas e 22 minutos. Já a gente fala, depois do intervalo, a gente começa a falar sobre a biografia em quadrinhos Vitalino, o menino que virou mestre. 11h22. Deixa eu lembrar para você, você pode ligar ainda, tá? 2103, Márcia já começa a me passar nomes aqui, mas você pode ligar 2103 1190 para o sorteio dos livros. Eu estou com 3 livrinhos aqui, 3 livros para trazer esse presente para você conhecer a obra do Silvanildo Sil e para você conhecer um pouquinho mais a história do Vitalino também, né? Então, é uma boa oportunidade para você. Se você quiser mandar mensagem, você também concorre através do liberdade.com.br. Agora no liberdade.com.br você manda tudo certinho, tá? Você manda seu nomezinho completo, você manda aí um número de telefone, alguma coisa para te identificar, tá bom? Junto com o bairro. Agora 11h23. Acorda, minha amada, vem chegando a alvorada, nordestina nessa estrada, tem sua morte, pode crer. Vem sua morte em meu fazer. Eu do norte, vence a morte em teu fazer. Lampião foi pedra dura, desde os pés até a face. Maria Bonita Afro, em cima da pedra lá, e na hora que se encontraram, formaram fortes enlaces. Maria se dedicou a amar a Lampião, enfrentando pedra e espinho nos serrotes do sertão, morreram os dois abraçados, mantendo a mesma paixão. Se acabaram numa hora, tanto a pedra como a flor. Numa emboscada covarde, foi embora um grande amor, a pedra se diluiu e a flor teve a mesma dor.